Teste. Senhoras, senhores, jovens, queridos companheiros de ideal espírita, abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. O Espírito Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, no livro Luz do Mundo, teve oportunidade de desbravar o Evangelho de Jesus, contando-nos, com minúcias de detalhes, a cura do servo de um centurião. A cura que está incerta no Evangelho de Lucas e Mateus, em Novo Testamento, e que a historiadora baiana, agora no mundo espiritual, vai nos trazer, fazendo-nos compreender a passagem evangélica de um modo muito mais abrangente. Jesus havia acabado de chegar na cidade de Cafarnaum, aquela cidade que ele havia escolhido para, por diversas vezes, depois de longas viagens realizadas pelas estradas poeirentas de Israel, ali está na casa de Simão Pedro, o pescador. Em Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, lago do Tiberíades, ele realizara grandes eventos, falara às multidões, devolvira a vista aos cegos, fez andar os paralíticos, curou os surdos e mudos, aqueles que estavam endemoniados. Ali em Cafarnaum, que era uma cidade importante, porque diversas estradas cruzavam aquela cidade, existia um telônio, uma alfândega para se cobrar os impostos. E daí a necessidade naquele local, o Império Romano enviar soldados para cuidarem das despensas do governo. Havia ali naquela cidade uma centúria, mais de 100 soldados, que eram cuidados por um centurião. Naquele dia, logo que Jesus aborda a cidade, alguns judeus anciãos muito conhecidos vieram ter com Jesus. E chegando próximo do mestre, eles disseram: Senhor, o servo do centurião está muito doente, está nas vascas da morte. Desejamos que tu possas ir ao seu encontro, porque somente um homem muito especial pode fazer com que ele se levante da cama. Paulo, o centurião, está muito preocupado, e ele roga a ti, com todas as forças do seu ser, para que tu vá à sua residência, a fim de fazer por ele e por seu servo algo de bom. Naquele tempo, o exército romano, ele era dividido em legiões de 6.000 infantes e 300 cavaleiros, que eram comandados por 6 tribunos militares. Cada legião constava de 10 cortes de 600 homens, e cada corte era subdividida em estandartes, chamados manípulos,
de 200 homens. Estes manípulos constituíam-se de 2 centúrias, e cada centúria era comandada por um centurião. O centurião, naquela época, era um posto militar que respondia pelo comando de um grupo de 100 soldados, que representava a autoridade da área romana nas cidades onde eles estavam presentes. Eles eram odiados pelo povo judeu, porque faziam cumprir a lei romana, os altos impostos. Mas ali na cidade de Cafarnaum, o que se dava era ao contrário. Porque os próprios judeus, os homens do povo, os mais velhos, é que vinham a Jesus interceder pelo centurião que tinham dos seus servos doentes. E Jesus continua a escutar da boca daqueles homens a rogativa, porque eles dizem: Senhor, este homem é bom, ele é diferente dos demais centuriões, ele tem consciência, ama a Deus, inclusive nos auxiliou a construir a sinagoga, o local mais sagrado para nós, os judeus. Jesus ficou pensativo diante daqueles homens, o seu olhar lúcido, calmo, sereno. Ele já ouvira falar daquele homem, daquele centurião, passando por aquelas estradas poerentas, que sabia distribuir as leis do império. Até aquele momento, não houve sequer uma pessoa que se levantasse contra o centurião, para falar que o abusou da sua autoridade, ou que fez cumprir de uma maneira incorreta as leis que ele deveria defender. Após alguns instantes de silêncio, com a expectativa daqueles que convidavam a Jesus para estar na casa do centurião, ele disse: sim, eu irei até lá. E quando Jesus convoca os seus seguidores, aqueles que eram seus apóstolos, para irem com ele até a casa do centurião, aqueles judeus ficaram exultantes de alegria e acompanharam Jesus até a referida mansão. No caminho, porém, quando eles iam para a casa do centurião, Jesus encontrou-se com um grupo de soldados que vinham a mando do centurião para ir ao seu encontro. Agora, aquela comitiva foi parada e os soldados disseram a Jesus: Paulo, o meu Senhor, manda dizer-te que não é necessário tu ires à casa dele, porque ele não é digno de receber em sua morada. Paulo reconhece a sua miserabilidade. A sua casa não era digna de receber o mestre dos mestres. Ele, que era pecador, não podia receber o homem mais puro que já esteve na terra. E então, o soldado que trazia a voz do seu Senhor continuou dizendo a Jesus: ele também é comandado, mas também comanda. E ele sabe que com a sua autoridade, ele pode mandar os seus subordinados irem a qualquer lugar, e eles irão. Ele pode mandar os seus subordinados atender aos seus interesses, e eles atenderão.
Paulo manda te dizer, Senhor, que tu também tens autoridade. Tu tens muitos que trabalham em teu nome. Manda que eles façam. Ordene que eles vão. E eles irão. Naquele instante, uma grande emoção toma conta do povo, porque aquele centurião, que tinha o poder de mandar que Jesus fosse à sua casa, rogava e pedia para que ele não fosse, mas enviassem os seus representantes, que ali poderiam chegar e realizar maravilhas. E diante das palavras daqueles soldados, que traziam a mensagem do centurião, Jesus, com a sua lucidez, com a sua sabedoria incomparável, ele vai dizer: nunca vi em toda Israel uma fé maior do que essa. Ele era estrangeiro, o centurião era romano, e Jesus exaltava o sentimento por ele descoberto no seu íntimo. Jesus exaltava aquele homem que tinha fé do tamanho de um grão de mostarda e que poderia remover montanhas. Então o mestre continua a falar diante da expectativa do povo, dizendo: diga ao seu Senhor que eu quero que o seu servo se cure, e que antes de mim irá à minha frente aqueles que são os meus tutelados para curá-lo. Os soldados fizeram reverência a Jesus, agradeceram e retornaram à casa do centurião, enquanto Jesus, no meio da estrada, retornava para a cidade, à casa de Simão Pedro. Não seria necessário ele ir até a casa do centurião. E quando os soldados aproximavam-se da mansão do seu Senhor, eles puderam escutar gritos de alegria. Parecia que uma festa acontecia na casa do Senhor. E quando lá chegaram, o centurião estava exultante de alegria. E Paulo, com um sorriso nos lábios, aproximou dos seus comandados, dos soldados, e lhes disseram: eu sabia que bastaria que o mestre utilizasse da sua autoridade para que o meu fiado se curasse. Eu cria e creio que ele é o mestre, o grande Messias que o povo judeu aguarda desde há muito. Enquanto na casa do centurião a festa se fazia, Jesus, retornando para a casa de Simão acompanhado de uma pequenina multidão, o apóstolo mais velho, que ainda deveria aprender tantas coisas com Jesus, através das suas atitudes, das suas lições, dos seus feitos, aproxima-se do mestre e lhe pergunta: Senhor, a quais servos, a quais comandados se referia Paulo? Ele não havia entendido o que havia se dado naquele instante em que Jesus envia os seus tutelados para poder curar o servo do centurião. E Jesus, com a sua bonomia, com a sua palavra dúlcida como um favo de mel, vai dizer ao apóstolo mais velho: não sabes que sou rei? Mas o meu reino não é deste mundo. Porém, tenho muitos servos, aqueles que fazem a vontade do meu Pai e que, por conseguinte, atendem à minha vontade.
Eu digo a eles, vai, e eles vão. Vem, e eles vêm. Porque muitos são os trabalhadores da casa de meu Pai. Simão Pedro, olhando para Jesus, parecia ainda não entender as palavras dele. E Jesus se fez agora esclarecido, dizendo a pedra angular do cristianismo: Simão, há poucos dias tu estavas à beira do mar, recolhendo as redes do pescado, quando eu me aproximei de ti e do teu irmão André, e lhes disse: a partir de hoje, vós deixareis de ser pescadores de peixes, para se tornarem pescadores de homens. É chegada a hora, Simão, de que nós possamos pescar os homens que estão perdidos no oceano da vida, que só sobram nas trevas da ignorância, nos seus vícios e nas suas imperfeições. E o apóstolo, agora entendendo o que Jesus quis dizer, entrou em profunda meditação. A cura do Evangelho do servo de um centurião, que é narrada por Lucas e Mateus, como dissemos, é muito rica, porque nos traz muitas elucidações, muitos ensinamentos. A doutrina espírita, que é esta ciência, filosofia e religião, que tem o caráter de desbravar o Evangelho, de retirar o espírito da letra para que nós entendamos os ensinamentos com maior profundidade, vem nos dizer que essa cura do servo do centurião vai demonstrar o trabalho que é realizado no mundo espiritual. O espírito Fritzschein, por nosso intermédio, pela nossa mediunidade, no livro A Cura Real, este livro que estamos lançando nessa terceira semana espírita do Vale do Jequitinhonha, nas quais ele comenta as 27 curas de Jesus, entre elas essa que estamos estudando nesta noite, vai nos dizer, na mensagem Equipes Socorristas, que o trabalho de auxílio à humanidade se faz em todos os tempos. Centenas de trabalhadores, tanto na terra, encarnados, como no mundo espiritual, desencarnados, trabalham incessantemente em favor da humanidade. Nós aprendemos com o Espiritismo que toda oração, quando realizada com sentimento, é escutada pelo mundo espiritual. Toda rogativa, quando feita com sinceridade, é enviada ao mais alto àqueles que nós dirigimos a prece. E de certa forma, na cura do servo do centurião, nós podemos dizer que naquele instante, o centurião, numa oração intercessória, ele pedia para que Jesus pudesse auxiliar aquele enfermo. Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, quando encarnado, após partir para o mundo espiritual, ela vai escrever um livro pelas mãos do próprio filho, chamado Cartas de uma Morta. E neste livro, ela vai narrar que quando aportou o mundo dos espíritos, ela foi convidada para trabalhar numa colônia espiritual que era responsável por catalogar as orações endereçadas à terra
para os espíritos que se encontravam no mundo espiritual. E é muito interessante, porque ela vai dizer que existem orações que são realizadas na Terra, que passam por aquela colônia espiritual como se fossem fachos de luz. Nem mesmo eles conseguem saber do que se trata a prece. Tamanha a sintonia e afinidade com o Espírito evocado. Outras vezes a oração chega, é anotada pelos Espíritos e levada até aquele que é evocado na oração. E outras vezes a prece sequer sobe ao mais alto, fica na terra. São palavras ditas sem sensibilidade, sem vontade, palavras jogadas ao vento. Porém, ela vai dizer que nem sempre, quando a oração chega no mundo espiritual e é levada para o ser evocado, aquele espírito vem nos auxiliar. Muitas vezes, ele se utiliza de trabalhadores que vêm em seu nome para poder ajudar. E nós entendemos isso perfeitamente na fala do centurião, quando ele diz a Jesus: vós tens autoridade, não precisa vir à minha casa, porque eu não sou digno, mas envia os seus tutelados para que eles venham cumprir a sua vontade. Nas tradições espirituais, nós poderíamos dizer que essa movimentação dá-lhe o nome de espíritos de equipe. Para nós termos, numa linguagem didática, um ensinamento entendido, vamos imaginar que um espírito seja evocado por centenas de pessoas na mesma hora, no mesmo dia. Ele vai receber todas essas orações. E de acordo com o merecimento, a fé e a vontade de cada criatura que o evocou, ele vai atendê-las. Mas, muitas vezes, ele se utiliza dos seus representantes para que venham à terra para cuidar daqueles que clamam. Na Igreja Católica Apostólica Romana, nós possuímos um dos grandes santos, São Judas Tadeu, aquele que é chamado Santo das Causas Impossíveis, um dos apóstolos de Jesus. Todos os meses, ele é evocado no dia da sua morte por todos os cristãos da igreja. Em diversas cidades existem igrejas que têm como patrono. Imaginemos todos os fiéis no dia 28 de cada mês, e especialmente no dia 28 de outubro, a data do seu martírio, enviarem ao mais alto as orações, intercedendo e pedindo para que ele possa auxiliar. Mesmo ele sendo um santo, um espírito iluminado e tendo condições de atender a cada pessoa, ele favorece que outros espíritos possam vir em seu nome. Ele tem autoridade espiritual para isso. Porque cada um de nós, com a nossa evolução espiritual, vamos tendo as conquistas que são inerentes ao nosso espírito e que levamos para a eternidade. E assim também no nosso movimento espírita, quando reunidos nas casas espíritas, nós evocamos a presença de Dr. Bezerra de Menezes, Irmã Sheila e outros. São espíritos de grande conquista espiritual e que se utilizam também dos mensageiros que vêm em seu nome para poder nos ajudar em nossa caminhada.
e de nada desmerecem o trabalho deles, muito antes, pelo contrário, demonstram que eles favorecem que outros também possam fazer a caridade. Mas na cura do servo do centurião, nós também deveremos fazer uma outra análise muito interessante, que é a análise da autoridade. O centurião, ele comandava uma centúria de soldados, 100 homens. Jesus também tinha a sua autoridade, também tinha o seu comando. Porém, o comando de Jesus não estava ligado às coisas da terra, às coisas do mundo. Ele, que é o governador espiritual do nosso planeta, sabe e conhece intimamente cada um de nós. E a postura de humildade daquele centurião é notável. Bem se vê que ele é um homem diferente. Porque quando nós contamos no início do nosso estudo a passagem evangélica, nós vimos que ele rogou a presença de Jesus em sua casa, quando ele poderia mandar, ordenar que Jesus fosse, já que ele era uma autoridade ali naquela cidade. Mas ele sabe compreender a sua pequenez e entende as forças espirituais que Jesus possuía. O nosso companheiro Charles, que também realiza um trabalho neste livro, A Cura Real, comentando as passagens evangélicas à luz do Espiritismo, ele vai dizer na mensagem que intitulou como sendo autoridade espiritual, relembrando uma das passagens que está contida em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, no item chamado autoridade, que a autoridade na terra, assim como a riqueza, é uma delegação de que recebemos das mãos da divindade e que somos responsáveis por aquilo que fazemos dela. Quem muito recebeu, muito será pedido. Seja autoridade na nossa empresa, seja autoridade diante dos nossos empregados dentro de casa, seja autoridade dos governantes que estão à frente de uma nação. Qualquer autoridade que tenhamos sobre alguém ou sobre algumas pessoas, os pais para com seus filhos assumirão a responsabilidade e o compromisso diante deles. Qualquer coisa que aconteça com essas pessoas que estão sob a tutela daquele que tem autoridade e dependa da sua vontade, do seu mando, ele é responsável por aquilo. Ele arcará com as consequências daquilo que acontecer com as pessoas. Do mesmo modo que também as benesses, a recompensa acontecerá se ele, utilizando-se da sua autoridade, trouxer o progresso, trouxer o auxílio àqueles que estão sob a sua tutela. No Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação kardeciana, na segunda parte que trata acerca das leis morais, o Espírito de Verdade vai trabalhar uma das leis da vida, a lei de destruição, no item chamado guerra. E ele vai dizer que é mais culpado do que aquele que vai guerrear está aquele que fomenta a guerra, aquele que controla a guerra, que faz com que ela surja na humanidade. Porque o que mais vale é a nossa intenção. E há cerca de 2000 anos, este centurião, ele entendia a postura que deveria assumir
sendo uma autoridade do Império Romano. É lógico que fazia cumprir as leis, que nem sempre eram corretas, mas ele, como autoridade, deveria fazê-lo. Mas um homem honesto, digno e bom. E na história da humanidade, quantos homens e quantas mulheres que com a sua autoridade desempenharam um trabalho notável no nosso planeta, trazendo progresso material, espiritual e também moral, que sob o comando de Jesus desceram dos locais em que se encontravam no mundo espiritual para trabalhar em favor de todos nós. Cientistas, médicos, políticos, pessoas que tiveram autoridade na terra e que deram a sua contribuição, auxiliaram, souberam cumprir as ordens divinas, conquistando para seu espírito grandes virtudes, como também autoridades que se desviaram do caminho, que se perderam, chafurdaram na lama, como por exemplo Napoleão Bonaparte, que viera à Terra para auxiliar na divulgação do Espiritismo, convidado por Allan Kardec no mundo espiritual, conforme nos narra Irmão X, em um de seus livros. E ele, quando nasce, deixa-se envolver pela riqueza, pelo poder, e se desvirtua do caminho. Adolf Hitler, que utilizando-se da sua autoridade, fez surgir uma das maiores calamidades existentes do mundo, a Segunda Guerra Mundial, assolando e matando milhões de pessoas. Mas existiram esses que pelo livre-arbítrio utilizaram-se da autoridade de forma indevida. Nós vamos encontrar tantos outros que, conscientes, puderam estabelecer a ligação com mais alto. Logo no início, quando o Brasil foi descoberto, nós vamos encontrar na família imperial, que saiu de Portugal, Dom Pedro I, o grande imperador, que sob as influências do mundo espiritual, tentou libertar as terras descobertas, sem derramar uma gota de sangue. Sem violência, sem guerra, tentou lutar pela independência do Brasil, daquele país que houvera descoberto as terras. Princesa Isabel, aquela que assinou a Lei Áurea, libertando os escravos brasileiros, realizando um dos maiores progressos do nosso país. Quantos não foram os brasileiros que, de certa forma, utilizando-se da sua autoridade, não apenas política, mas em diversos meios, trouxeram grandes benesses para o nosso solo, como Santos Dumont, Carlos Chagas, Juscelino Kubitschek, Bezerra de Menezes, Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier e tantos outros que muitas vezes no anonimato, não conhecido por nós, pela autoridade que tiveram em suas mãos, realizaram a maravilha. Muitas vezes se apagaram para que a mensagem das leis divinas pudessem falar ainda mais. Certa ocasião, conta-nos a Bíblia Sagrada que os apóstolos perguntaram a Jesus: quem é o maior do reino dos céus? Quem de nós é o maior de todos perante os seus olhos? E Jesus, com a sua sabedoria
ele vai dizer que aquele que se fizer o menor será o maior de todos. Aquele que mais serve é aquele que tem maior autoridade. A nossa visão da autoridade ainda é muito apequenada, porque nós nos utilizamos ainda do autoritarismo. Queremos vencer pela força, pela violência. Pais que desejam educar os seus filhos com autoritarismo, perdendo a autoridade dentro do lar. Quantos pais nós escutamos dizer: meu filho perto de mim não faz isso, mas longe faz. Longe faz porque não foi educado convenientemente. Quantos pais dizem que o filho é bem educado, mas na verdade eles ainda não trazem dentro de si as bases seguras. Se meu filho fizer perto de mim isso, eu o arrebento. E o menino deixa de fazer para não ser arrebentado. E não porque teve consciência de que aquilo não era correto. É o abuso da autoridade dentro da família. Pois ainda não sabemos educar de forma correta aqueles que são os nossos tutelados. Porque o modo mais correto de educar é exemplificando. E essa autoridade é a autoridade pequenina que aparece dentro do nosso contexto familiar. Mas daí nós vamos subir a escada para a autoridade da nossa cidade, para a autoridade do nosso estado, do nosso país, onde cada um responderá pelos seus atos diante dos seus tutelados. Na passagem evangélica, nós vamos encontrar a autoridade humana presente na fala do centurião, com o encontro da autoridade divina que era Jesus. E nós percebemos claramente que aquele centurião, ele reconhecia Jesus como um homem que tinha autoridade espiritual. E é muito interessante, porque a Bíblia nos conta que depois que todos se foram, Jesus voltava para a casa do pescador. Ele, Simão Pedro, vai perguntar para Jesus quem se tratava aqueles servos que trabalhavam em seu nome. Nem mesmo os apóstolos compreendiam ainda muito bem a grandeza espiritual de Jesus, enquanto o centurião o reconhecia. Ele é esse grande embaixador da paz. Jesus é o grande médico das nossas almas. Ele tem autoridade moral para realizar as maravilhas que realizou. Mas ele muito bem disse em seu Evangelho que nós poderíamos fazer tudo aquilo que ele fez e muito mais. Basta que nós descobramos dentro de nós as potencialidades e as desenvolvamos. E o centurião teve da boca de Jesus um elogio quando ele diz que nunca havia visto em toda a Israel uma fé como aquela do centurião. A fé é essa mola propulsora da vida. É este sentimento sublime que nós desenvolvemos dentro do nosso coração, sabendo que Deus está por nós. E no ditado popular, ninguém será contra nós. A fé pura e verdadeira não é aquela de lábios. A fé pura e verdadeira não é aquela que se expressa quando nós vamos ao templo religioso, à igreja, ao templo protestante ou à casa espírita. A fé pura e verdadeira é aquela que desenvolvemos dentro do nosso ser, acreditando que Deus dá a cada um de nós
segundo as nossas obras. Há uma grande diferença entre crer e saber. Uma pedagoga espírita chamada Rita Folker, ela vai dizer que aquele que crê modifica as suas crenças. Quem crê hoje pode deixar de crer amanhã. Quantas coisas nós criamos e hoje já não cremos mais. Quantas coisas nós cremos e amanhã não vamos mais crer. Mas quem sabe, leva consigo para a eternidade. Quem sabe reconhece a autoridade daquele que é o nosso Pai, de Jesus que é o nosso Mestre, ou daqueles que são seus tutelados, como os espíritos abnegados que trabalham no nosso movimento espírita, como os santos da Igreja Católica, que têm trabalhado incessantemente pelos seus fiéis. A fé verdadeira é aquela que cria os mecanismos para que estes espíritos possam atuar na nossa vida e nos auxiliar através das atitudes. Porque a fé sem obras é morta, conforme nos disse também um dos apóstolos de Jesus. As palavras do centurião, quando chama Jesus à sua casa, ficariam imortalizadas, principalmente na Igreja Católica, quando nas missas os fiéis vão relembrar a frase do centurião na profissão de fé, quando diz os fiéis: eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvos. É a recordação dentro da Igreja do catolicismo dessa cura de Jesus, marcada pelas páginas do Evangelho e que nos traz tantos ensinamentos. Mas também não podemos nos esquecer que na cura do Evangelho, além do centurião, nós temos o servo. Nós temos aquele que está doente, aquele que necessita de auxílio. E quantas vezes nos nossos dias da atualidade, na convivência com os nossos familiares, com os nossos amigos ou conhecidos da cidade, conhecemos aqueles que estão enfermos, que estão doentes. E quantas vezes em nossas orações intercedemos por eles. A piedade do centurião, ao ver um único servo, ele que tinha 100 ao seu comando, mas aquele que estava doente, e ele roga a misericórdia de Jesus. É como se ele estivesse já escutado da boca do Mestre aquele ensinamento que diz que quando o pastor perde uma ovelha, ele deixa as 99 para buscar aquela que se perdeu. O centurião queria ver o seu servo restabelecido, porque o amava. E nós também no nosso dia a dia deveremos desenvolver este sentimento perante aqueles que não são queridos no coração, os nossos familiares, mas também perante aqueles que desconhecemos. E nas nossas orações intercessórias, rogarmos a Jesus, que é o nosso grande médico, para que possa parar, para que possa restabelecer a saúde daquele moribundo que nós conhecemos. Muitas vezes, a saúde não será restabelecida, como foi do servo do centurião, porque cada um de nós temos uma necessidade. A enfermidade, a dor, ela surge em nossa vida para nos trazer uma mensagem. E é por isso que muitas vezes, quando a criatura procura a cura dos seus males, às vezes encontra e outras não. Quando as pessoas com o mesmo tipo de doença e enfermidade procuram um médico,
utilizam-se do mesmo tratamento, tomam os mesmos remédios, e uma cura-se e a outra permanece enferma. Porque essas diferenças se utilizam o mesmo tratamento. Há respostas orgânicas do corpo físico, porque cada um de nós respondemos ao tratamento de uma forma. Há fé em si mesmo, a crença, o saber que se pode curar. Mas há também a vontade de Deus que se estabelece na nossa vida para o nosso aprendizado espiritual. Toda doença quer trazer uma mensagem e nós precisamos saber qual é. É por isso que muitas vezes nós encontramos a cura aparente e não a cura real. Porque queremos muitas vezes curar os nossos corpos, combatendo os efeitos, mas as causas permanecem ali. E a doutrina espírita, ela vem justamente fazer este trabalho para que nós encontremos as causas dos nossos males, a fim de poder erradicá-los. Porque o mais importante é curar o nosso espírito. O corpo é uma quimera, o corpo acaba, mas o espírito é imortal. É claro que quando surge a doença, nós precisamos combatê-la através do medicamento, dos recursos terapêuticos que existem. A medicina foi criada para curar, para nos trazer a saúde física. Mas é necessário que nós caminhemos um pouco mais em busca da cura real, que é essa que o Evangelho de Jesus nos apresenta na grande transformação interior. Porque se nós continuamos com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, nós nos perdemos dentro de nós mesmos. E as enfermidades, elas vão surgindo cada vez mais, porque ainda não entendemos a mensagem divina na nossa vida para encontrarmos a nossa redenção. Nesta noite, quando aqui estamos reunidos para estudar uma dessas 27 curas, que nós possamos analisar a nossa vida e sejamos nós a posição de autoridades, seja ela qual for, na nossa família, no nosso trabalho ou na sociedade. Será que estamos exercendo autoridade com dignidade? Será que estamos sendo realmente esses mensageiros do mais alto, que utiliza-se do recurso que foi oferecido por Deus para o progresso? Ou ainda estamos sendo aqueles que utilizamos do autoritarismo? Será que nós estamos na condição daqueles que intercedem pela miséria alheia, pela dor do próximo, ou ainda conseguimos enxergar somente a nossa dor sendo a mais doída? Será que nós somos o servo, aquele que está doente, prostrado, necessitando do auxílio do mais alto e o desejamos receber? É necessário que cada um de nós, na intimidade do nosso ser, possamos avaliar e, utilizando-nos da oração, esse recurso bendito que nos foi oferecido por Deus, para entrarmos em contato com o mais alto, podemos no nosso dia a dia utilizar para pedir, para agradecer, mas também para louvar. Neste trabalho de divulgação, nessa terceira semana espírita do Vale do Jequitinhonha, quando no convite de falarmos sobre cada uma das curas de Jesus, para fazermos também o lançamento do livro A Cura Real, o Espírito Maria Dolores, pela mediunidade intuitiva do nosso companheiro Charles, ela pôde trazer um poema. Ela que foi poetisa quando encarnada, volta do além-túmulo para poder agora decantar
o Evangelho de Jesus. E sobre a cura do servo do centurião, ela escreveu este poema, que encerraremos as nossas colocações na noite de hoje. A autoridade divina. Um centurião tinha um servo a quem amava e estava doente, e rogou a ajuda dos anciãos para que o mestre estivesse presente. Enviou com seus mensageiros a prova da humildade, pois detinha o poder passageiro, mas não usava da autoridade. Não sou digno da tua visita na intimidade do meu lar, mas por tua falange bendita, tua palavra pode curar. Também estou sob autoridade, tenho soldados à minha vontade, aonde um vai, ele vai, a outro vem, e ele vem, mas não posso curar em verdade, se não for pela ação do teu bem. Eis Jesus admirado, em Israel não vira essa fé, mas o homem fora curado, encontrara o servo de pé. Maria Dolores. Que Jesus, o nosso mestre incomparável, o nosso amigo de todas as horas, possa nos envolver em suas vibrações de paz, de harmonia, para que no nosso cotidiano nós consigamos encontrar a nossa cura real. Que Jesus nos abençoe hoje.